pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso vídeo de número 6 do canal Amiga Espírita das Nossas Tardes de Luz. A ideia aqui é sempre a gente, fazer uma paradinha às 1h30, vamos conversando, refletindo e lendo o texto do nosso querido livro Estrelas no Chão, de Chico Xavier. Então, estamos aqui mais uma vez, o pessoal vai entrando e conforme vocês vão entrando, eu vou esperar um pouquinho, tá? Vamos assinando aqui, boa tarde, mensagens de paz e luz. Mais uma vez estamos aqui, refletindo. É engraçado como que os temas estão se ligando entre as páginas. Mais uma vez, olha, falando do blog, meu Deus, entrega a idade, isso não pode não. Boa tarde, Rosângela. E os textos eles vão se ligando e olha que engraçado, até o GIF que eu fiz hoje, de para amanhã, tinha feito ontem à noite, tem ligação com o texto que a gente vai ler hoje. E eu não tinha feito o GIF, eu vou até falar um pouquinho do texto que eu coloquei hoje de manhã, que eu sempre faço uma figurinha na parte da manhã. Boa tarde, paz e luz. Eu sempre faço uma figurinha na parte da manhã e eu também estou aproveitando para dar uma revisada nas questões do Livro dos Espíritos, do Kardec, indo capítulo, tema a tema, com as principais perguntas. Aí eu posto um quadrinho durante a noite, pego a pergunta principal e só para a gente dar uma revisada mesmo. Esperando mais um pouquinho, mas vamos lá, deixa eu colocar aqui qual que é o título. Hoje, então, a gente vai com o texto número 6, ele se chama Precursor. Ele é um pouco longo, tá? Mas ele não é ritmado como as outras poesias que a gente tava lendo nos últimos dias. Então, ele fica um pouco como texto corrido, né? Ele tem algumas partes. Olá, Babi, boa tarde. Seja bem-vinda. E ele vai correndo, né? Ele não tem tantas rimas. Então a gente vai indo aqui aos poucos. Eu acho que dá para ir de uma vez, tá bom? Vamos lá então. Boa tarde, Aloísa. Aloísa agora com seu novo perfil Reflexões ao Cair da Tarde. Já comecei a seguir por lá. Ele vai continuar o trabalho dele por lá também. E tá fazendo que nem eu, que eu tenho o meu perfil, pessoal e tenho essa conta. E fica um pouco mais fácil para separar, as coisas, o conteúdo. Acho que fica um pouquinho mais facinho de organizar e para todo mundo receber o conteúdo legal, né? Vamos lá então. Precursor. Precursor do futuro. Não te doam pedradas no caminho. Não te firam espinhos da jornada. Teu destino é criar, construir com Jesus o mundo grande, em que a fraternidade lúcida se expanda como bênção sem par. Em verdade, o roteiro é de amargura, de cansaço e de dor. Mas a luz do progresso vive no combustível do suor e das lágrimas daqueles que, sem contar as mágoas do caminho, consagram-se indomáveis ao bem dos semelhantes. Não te abatas ao golpe da maldade, nem te prendas ao cipoal escuro da sombra e da discórdia, porque o dia de sol sublime e eterno aguarda-te na tela do porvir infinito. Não temas, crê somente. A palavra do Mestre, ontem, hoje e amanhã, é a santa ordenação que te pede marchar. Há no vale sombrio da ilusão muita vitória falsa, adornada por flores enganosas, de falsos ouropéis. Não te prendas à ideia de ruído e triunfo mentiroso.
Não te esqueças na luta de que, enquanto a vitória na terra partilha os despojos dos vencidos, animando a opressão e incentivado o crime, o trabalho do céu desdobra-se em silêncio, levantando o lar novo a que o futuro se acolherá. Segue amando e sofrendo, trabalhando e servindo, aprendendo e ensinando, semeando claridades eternas na estrada de todas as criaturas, convencido de que os teus títulos mais nobres e de que os louvores mais altos a se erguerem por tua luz repousam, esperando-te, sublimados e belos, nas mãos do grande anônimo, que é nosso Pai, que é Deus. Rodrigues de Abreu. Então, boa tarde, pessoal. Quem for entrando agora, daqui a pouquinho eu já posto o vídeo, tá? Com a leitura do texto. Agora eu vou fazer que nem eu fiz ontem, que eu li primeiro o texto, fiz alguns comentários, aí eu deixo aberto também, né, para vocês que estavam aqui acompanhando, também colocar suas reflexões. E aí a gente vai bloco a bloco falando de cada parte do texto. O texto é o precursor. Ele é um pouquinho mais em formato de texto corrido mesmo, né? Então, quem são, né, esses precursores? Quem que são? Eu fiquei pensando, né? E são precursor do futuro, né? Ele começa falando. E quem está anunciando o futuro, né? Anunciando esse futuro próximo. E quem que são eles? Somos todos nós, se a gente pensar, né? É dever de cada um o que nós temos como responsabilidade. E eu fiquei pensando muito, né? Eu coloquei até um texto, estava falando no começo, que eu vi uma ligação com a figurinha que eu coloquei hoje de manhã. Porque às vezes a gente quer essa mudança do mundo, a gente acha simplesmente que a chave vai virar, né? Vamos, né? Quem já está um pouquinho mais acostumado à doutrina espírita, estamos num planeta de provas e expiações, indo para um caminho de um planeta de regeneração. Esse é um momento de transição planetária que tanto se fala. E essa transição planetária, né, até já vi lives falando sobre isso, que o pessoal acha às vezes, né, que é igual ano novo, vai dar contagem regressiva, vai virar, né, igual fizeram o TikTok do coronavírus. E simplesmente vai virar, oba, é regeneração. E não é, né, é um caminho longo a se seguir, e é bem o que esse texto fala. Coloquei também hoje na minha imagem, era o que? Emmanuel falando sobre Trabalhemos era o título, e era a mesma coisa, que a gente espera avenidas asfaltadas para andarmos de patins. A gente quer distribuir comida para quem já tem o prato feito. A gente quer colocar palavras boas na cabeça de anjos. Então, todo esse esforço, toda essa luta que ela vem, né, com essa caminhada, com esse progresso que não acontece de uma hora com a outra, a gente vai ter que passar por isso e a gente tem que ter essa consciência. Então, onde que vai ser o maior trabalho? Vai ser para quem já assimilou, às vezes, alguma coisa em relação ao nosso dever aqui, a semear o amor, a plantar o bem? Não, não vai ser. Não vai ser, vai dar trabalho. E por isso mesmo que eles chamam, né? Todos nós. Porque o destino da gente é criar. Pedradas no caminho, espinhos da jornada, todo mundo vai passar por isso. E aí eu fico pensando muito, né, nas redes sociais, tudo que a gente vê, o que a gente está compartilhando, o que a gente está espalhando nisso tudo. Né, a gente acaba espalhando coisas boas, porque hoje todo mundo sabe, né? Você tá na rede social, você não é um avatar, você não é um personagem ali criado, são pessoas, é carne e osso que tá ali, são espíritos, temos sentimentos e a gente recebe a informação, o que a gente passa, o que a gente compartilha, nós somos responsáveis por tudo o que a gente faz. Por tudo o que a gente fala, a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita sensibilidade, né? Porque às vezes a gente esquece de entender o lado do outro. Eu estava até esses dias, né, falando de redes sociais, mas falando agora um pouquinho de dia a dia, de vida pessoal. Eu estava até ontem, meu filho está tendo aula, a professora dele está afastada,
E aí tem uma professora substituindo, né, nessas próximas aulas. Então a criançada tá um pouquinho desanimada. Eles têm 5 anos, aprendendo a escrever. Então é uma coisa assim que para eles se sentem muito, porque tava com a figura da professora todo dia. E eu já tava de olho, porque a substituta, ela já entrou, né, já fez algumas aulas com eles, mas não tem aquela ligação que a professora tem, né? E aí eu tava só de olho ontem, percebendo. E aí eles estavam durante a aula falando com a professora chamava. É, falou a primeira vez, chamou ele, né, Murilo? Aí ele tirou o áudio, fala. Eu falei, filho, depois eu falei, filho, toma cuidado do jeito que você fala com a professora, né? Acho que dá para falar melhor. Aí foi seguindo. Aí chamou outra menina. A menina, que? Eu falei, nossa, eu acho que eu preciso pensar em alguma coisa. Aí passou um pouquinho a aula, eu falei, filho, vamos fazer uma brincadeira com você, vou fazer um exercício, tá bom? Ele tá. Ó, eu vou fingir que a mamãe tá trabalhando. Vou fingir que a mamãe tá trabalhando e você me chama, tá bom? Aí eu fiquei assim, né? Fingindo na frente do meu notebook. Ele, mamãe. Aí eu, quê? Olhei assim com uma cara brava, né? Aí ele, olhou. Aí eu fiz de novo. Ele, mamãe. Eu, fala. Aquele jeito que a gente fala sem paciência, né? Aí ele, como assim? Aí eu fiz de novo. Aí ele, mamãe. Eu falei, oi, filho, pode falar. Aí eu falei pra ele, e aí, qual que você achou o melhor jeito? Ele, a última. Falei, então, a gente consegue pensar um pouquinho melhor e falar um pouquinho melhor com as pessoas, né? E eu acabei trazendo um pouquinho para ele nessa realidade. Aí eu fiquei pensando e quis trazer para vocês também, porque a gente pode, né, melhorar as nossas palavras, com certeza. E aí, seguindo aqui, né, com a reflexão da minha parte aqui, então, o esforço é a luta, né? O roteiro vai ser de amargura, não vai ser aquela coisa pronta, né? As estradas asfaltadas para a gente andar de patins, não vem, não vem. Mágoas do caminho, claro, vão ferir a gente e pegar onde a gente tem, né, mais, onde que são as nossas maiores tristezas. Mas a gente tem a esperança, né? A gente tem a palavra do Mestre Jesus, a gente sabe, né, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, então tudo que a gente seguir pensando nele como guia, em como ele agiria, a gente vai estar fazendo a coisa correta. Então essa, né, é a santa ordenação que nos pede marchar. Então é a única certeza que a gente tem, né, e que vai continuar sendo assim. Outro bloco aqui fala um pouco sobre, né, a vitória falsa, adornadas por flores enganosas de falsos ouropéis. Ouropéis é aquele latão que imita ouro, que acho que até antigamente se falava, né, ouro de tolo, que existia, né? Não lembro qual que era pirita, era algum metal que às vezes as pessoas compravam e achavam que era ouro, mas não era. E aí lembra muito a gente, né, a parte do evangelho de haverá falsos cristos e falsos profetas. Então a gente tem que tomar muito cuidado também com as mensagens que a gente escuta. Mais um cuidado, né, com o que a gente compartilha, o que a gente escuta e pensar mesmo dentro de nós, né, tá indo para o caminho do bem? Porque muitas vezes essas mensagens, elas acabam, se ela não tá indo para o caminho do bem, a primeira coisa que você vai sentir vai ser medo. Você fala, nossa, eu tô com medo, tá acontecendo alguma coisa aqui comigo que não tá me fazendo bem. Então você começa, né, a deixar a sua antena um pouquinho mais ligada para perceber essas coisas. Então, peraí, eu tô com medo? Tá me dando medo aqui? Eu vou passar, mas isso não é bom, né? Passar medo, compartilhar medo não vai ser bom para ninguém. Então a gente começa a ficar alerta em relação a isso, né? E enquanto, né, infelizmente a gente, né, como diz aqui, a vitória na terra partilha os despojos dos vencidos, animando a opressão e incentivado o crime. Então, vão ter momentos difíceis, vão ter coisas que vão nos chocar, assim como está tendo com essa pandemia, com uma série de notícias que a gente vê. Agora, a nossa escolha é: a gente vai seguir com esse pensamento? Ou a gente pode fazer a nossa parte espalhando o amor? Né? E enquanto isso, né, ele dá um lembrete: o trabalho do céu desdobra-se em silêncio, levantando o lar novo a que o futuro se acolherá. Então, enquanto a gente está aqui, muitas vezes aqui na Terra, vendo morte, vendo crime, vendo corrupção, vendo tanta coisa errada que parece até que o mundo não tem jeito, né? A gente fica, meu Deus, tá tudo errado, né? Mas não tá, não tá, porque é o processo.
E lá nos céus, a espiritualidade está se incumbindo de levantar esse lar novo, né? Tenha certeza, e eles contam com a gente para isso, com a gente buscar o conhecimento, estudar, buscar o entendimento para a gente fazer o nosso melhor aqui e auxiliar, porque também depende de nós, né? Não adianta ficar só esperando do céu. O finalzinho, segue amando e sofrendo, trabalhando e servindo, aprendendo e ensinando, semeando claridades eternas. Certo? Convencido que os seus títulos mais nobres, né, os louvores mais altos, ou seja, as recompensas que virão, elas repousam. Então, não é agora. Às vezes a gente fica fazendo bem, esperando um retorno, até mesmo da pessoa que a gente fez o bem, né? Que fala, ele não é agradecido, olha só, nem me agradeceu, nem me retribuiu. Mas quem faz isso, né? A gente tem que sempre lembrar, quando a gente faz isso, a gente não espera o retorno. O retorno, ele pode vir de outras maneiras, né? Se a gente segue esse caminho do bem. Então, não vamos ter pressa de esperar agora, vamos simplesmente fazer, né? Não é agora, repousam, né, os louvores, esperando-te, sublimados e belos, nas mãos do grande anônimo, que é nosso Pai, que é Deus. Então está tudo certo, né? Se a gente faz nessa direção sempre as coisas. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Lamentações, reclamações, xingamentos, tudo que a gente diz, né? Tudo a gente emana, tudo a gente vibra, tudo a gente passa, né, para as pessoas, a gente influencia as pessoas em volta. Então a responsabilidade ela é muito grande quando a gente começa a ter esse conhecimento, começa a estudar, começa a ter o entendimento. Oh, meu Deus. E eu também, eu tô falando aqui para vocês também agora, mas eu faço o primeiro ano de estudo da casa espírita que eu frequento. Eu estou estudando faz 3 anos, é que o básico, que é o primeiro ano, né? O primeiro ano é o segundo, mas o básico leva 2 anos e o primeiro ano leva, acho que mais 2. Então, eu falo primeiro ano, mas são 3 anos só, tá? Não sou ninguém aqui para falar, não, é só pra gente refletir mesmo, tá bom? Vamos aqui então para os comentários, que eu já falei muito hoje. Meu Deus do céu, quanta coisa. Todo mundo entrando aqui, sejam bem-vindos. João Carlos, Jorge, Camila, Daniel, Isa Lima. A Babi falou, ser espírita. Essa página linda também que vai começar a fazer live no sábado. E nós devemos prestar atenção no que nós repassamos, falamos e pensamos, porque prejudica nós mesmos e as pessoas à nossa volta. Com certeza, amiga, com certeza. Paz e luz, o trabalho é dentro de nós e ensinar primeiro com o nosso exemplo. Sim, e mais uma vez a maternidade, né, e paternidade dentro da nossa família é onde a gente, né, acaba tendo que dar esse exemplo primeiro. João Carlos, verdade mesmo, Flávia. A gente precisa tomar o máximo de cuidado com o que postar nas redes. João Carlos, foi muito rápido, né? Acho que a tecnologia ela chegou muito rápido e as pessoas acabam também se confundindo, né? O que escreve uma coisa e acha que não é responsabilidade delas e no final das contas tá numa situação, né? Até meu marido estava falando esses dias também de time de futebol, né? Tudo que as pessoas torcem e ficavam felizes, agora muitas vezes virou lamentação, né? Tá uma energia ruim em relação a isso mesmo. A Babi, mais uma vez, ser espírita, pensamento, palavra e ação são energias. Sim, é nessa sequência, inclusive, né? Primeiro a gente controla nossas ações, né? Depois as palavras e até o momento que a gente está conseguindo nem pensar nisso, né? Que já é uma grande evolução moral, que eu tô no caminho ainda, então eu falo por mim. Dirce, as palavras têm poder. Com certeza a gente tem que, né, sempre se policiar. Reflexões da Aloísio. Flávia, parabéns pelas reflexões, muito oportunas, trazendo suas experiências pessoais. É bom, né, a gente escutar um pouquinho, parece às vezes que é só em casa, né, que tem o filho tem aula online, tá distraído, né, não presta atenção, parece que não tá entendendo nada, a gente aqui fica maluco, né, ou bate aquela tristeza no final do dia. Não é só a gente, não é só vocês, não sou só eu, é todo mundo, e a gente tem que compartilhar isso, né, compartilhar conforta o coração das pessoas,
Então, acho que é um dos objetivos até aqui de fazer a live, de ouvir os comentários, né, de ler os comentários, porque a gente acaba aprendendo um com o outro. Então, participem sempre que puder, porque às vezes vocês falam uma coisa e o outro está precisando ouvir, né? E acaba servindo de lição. Com certeza, já participei de várias lives esses dias, a gente escuta uma coisa e fala, poxa, é mesmo, né? Que coisa, eu não tinha pensado nisso. Então, sempre vale a pena. Paz e luz nos faz lembrar do Evangelho, a porta estreita, sim, também, né? Tudo é o nosso esforço e o merecimento ele vem, né? A recompensa ela vem através disso. Nada é fácil, a gente também tá nessa situação aqui por algum motivo, né? Estamos juntos. Camila, eu acredito que somos como antenas. Se a gente repete muitas coisas boas ou ruins, elas voltam pra gente. Eu também, cá, acredito. Eu estava até pensando esses dias, tem um texto que está circulando por aí falando em relação a essas antenas, né? E dependendo do nível de energia que a gente tá, você estando naquela vibração, uma vibração um pouco mais baixa, né? Que seria tristeza, uma vibração um pouco mais alta, que seria alegria, você muda, você atrai pessoas e coisas e situações. Então, eu vi um texto bem interessante, depois eu compartilho. Pode deixar, depois eu compartilho com você. Aloysio, gratidão. Legal, gente, muito bom vendo vocês participarem, muito legal mesmo. Gente, eu vou encerrando já então. Bom, a gente tá, né? Estamos sempre revisitando aí as nossas atitudes, as nossas coisas. Mais um dia, né? A gente pensando no que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer de diferente. Agradeço muito, muitíssimo o comentário de vocês. Conto com vocês aqui. Depois também, quem tiver também precisando sempre ver um vídeo, ouvir uma palavra que faz bem agora nessa metade do dia, nessa hora do almoço, pra gente, né, dar um gás e continuar o restante da tarde. Comentem, compartilhem com as pessoas e vamos espalhar coisa boa, né? Isso aí, gente. Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.